É uma afirmação popular e intrigante. A realidade do lado de fora é menos importante que a convicção do lado de dentro. Se pergunte, qual parte de si que você jura ser verdadeira, mas que nunca foi um fato documentado em sua história biográfica? Sua memória não é um arquivo, mas um escritório de edição, onde o passado não é arquivado, mas se reescreve continuamente. Na escuridão do córtex não existe uma única lâmpada a iluminar a verdade. Só se tem a luz âmbar da coerência narrativa. Esta é a zona cinzenta, o espaço neural no ar, onde a mente aceita uma mentira como seu próprio alicerce da identidade pessoal. Este fenômeno não é especulação, mas um padrão neuropsicológico real, documentado como o efeito da desinformação. Psicólogos forenses e cognitivos se dedicam a dissecar esta arquitetura da fragilidade da lembrança há mais de 4 décadas. A ideia de que uma experiência completamente fabricada pode se tornar uma verdade subjetiva é cientificamente verificável. Não se trata de uma simples recordação vaga, mas da criação de um evento sensorial com texturas e emoções vívidas, mas falsas. A neurociência observa que, uma vez consolidada a falsa lembrança, se comporta no cérebro com a mesma força de uma experiência real. O sistema de memória se torna indiferente à fonte. Ele só se importa se a nova informação encaixa na arquitetura interna pessoal. O cérebro não é um gravador, mas um intérprete, e este intérprete é voraz por coerência, mesmo que se baseie em pura ficção. Considere a ilustração clássica documentada em estudos sobre a manipulação da memória em contextos de vulnerabilidade clínica. Pesquisadores fornecem a um participante histórias de infância, todas reais, exceto uma cuidadosamente fabricada e sugerida. Esta falsa lembrança é construída com sugestões emocionais, como a experiência de se perder em um local público, por exemplo. Após repetição e pressão suave, uma porcentagem dos indivíduos não apenas aceita a história como um fato em sua biografia. Eles passam a evocar detalhes inexistentes. O cheiro, a cor da roupa, a sensação de medo daquele momento que nunca existiu. A mente exposta à sugestão de uma autoridade, ou mesmo de um ente querido, simplesmente preenche as lacunas com convicção. Se cria uma lembrança híbrida, onde a sugestão se funde com a intenção do intérprete, de manter uma narrativa de vida coesa e aceitável. É o viés de autoridade agindo silenciosamente. A informação externa valida o que a mente se sente compelida a aceitar como seu. A vulnerabilidade cognitiva se manifesta como uma porta aberta para a inserção de códigos falsos que alteram a arquitetura interna. Paradoxalmente, a certeza subjetiva sobre aquela nova lembrança se torna mais vívida e mais resistente à refutação lógica externa. A lembrança não é mais um registro do passado, mas um ativo do presente, uma peça de informação com a qual se toma decisões ativas. Isto demonstra que a linha entre a recordação fidedigna e a confabulação induzida é mais tênue do que a maioria se permite imaginar. Não há diferença perceptível entre a neuroassinatura de uma lembrança verdadeira e a de uma falsa. Ambas forçam a aceitação imediata. O cérebro está mais preocupado com a utilidade e a coerência da informação do que com a sua estrita factualidade original e rigorosa. Um episódio desolador de uma acusação baseada numa lembrança induzida revela o risco social da fragilidade da arquitetura mental. A ciência séria não procura culpados, mas sim os mecanismos precisos que ativam a reconstrução do fato e a arquitetura da culpa. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, se inscreva no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. Veja os comentários e deixe o seu de forma respeitosa para que possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. A tarefa mais difícil é auditar a tela que se passa no interior do seu próprio cérebro e não o mundo exterior. A cada segundo o intérprete tenta convencer você de que a versão mais suave da realidade é a mais próxima da sua essência central. Se prepare para entender a raiz desta fragilidade e como o cérebro se torna o maior falsificador da biografia pessoal. Se trata da neuroplasticidade, a capacidade inerente de se remodelar,
de se reescrever em tempo real, sem se pedir permissão. Este mecanismo essencial para o aprendizado e a sobrevivência é o código-fonte que permite a inserção do erro, primário e fatal. É o caminho silencioso por onde a sugestão externa se infiltra e se transforma em um traço neural, consolidado e irrefutável. O processo é análogo a alterar uma linha de código-fonte em um programa vasto, sem que se deixe qualquer rastreio da intervenção. A memória de curto prazo se move para a consolidação, e neste trânsito, o cérebro está aberto para aceitar o suborno da ficção. Nosso intérprete não discrimina entre o que se viu e o que se disse ter visto, aceitando a informação para manter a narrativa. A mente busca a economia cognitiva e a consistência, por isso ela vai preferir uma lembrança fácil e coesa, mesmo que falsa. É um dos vieses mais complexos, o que nos força a questionar toda a integridade do nosso arquivo biográfico pessoal e central. No limiar da consciência, uma mentira se torna mais do que uma lembrança. Ela se torna um princípio organizador de crenças e atos. Um trauma penetrante na arquitetura da identidade, onde a verdade se sucumbiu à finitude da sugestão e da repetição constante. Nos resta a única ferramenta, a auditoria contínua, questionando a origem, a fonte e a força da evidência interna do cérebro. E nos resta entender a anatomia sombria daquele que se convence de que o passado é imutável quando é, na verdade, maleável. A neuroplasticidade, este milagre biológico de adaptação, é o calcanhar de Aquiles da integridade biográfica central e pessoal. Ela permite que a sugestão, a pressão sutil ou a repetição externa se traduzam em sinapses fortes, em rotas neurais permanentes. A consolidação da memória exige a reativação da rede neural, e cada reativação é uma oportunidade de edição e de distorção ativa. Se o evento é recontado com um novo detalhe, este novo detalhe, se for coerente, se torna parte integrante da arquitetura original. Não existe a lembrança original isolada. Se tem uma sucessão de reescritas, onde a versão atual sempre sobrepõe a versão anterior. Isto explica por que em interrogatórios complexos, o viés de autoridade é uma ferramenta tão poderosa para a indução da confissão. A figura de autoridade, ao sugerir um cenário, insere um traço que o intérprete, em seu estado de vulnerabilidade, vai tentar resolver. A mente, para fugir da dissonância cognitiva e da pressão, aceita o cenário sugerido e o reincorpora como um ato que se fez. O cérebro fabrica a narrativa da culpa para fechar o ciclo de ansiedade e pressão. E a lembrança falsa é apenas um efeito colateral. Um cidadão comum se torna em sua própria mente portador de moléstia de uma memória inexistente. Mas sentida como fato, a fragilidade desta arquitetura não se limita ao laboratório ou ao infortúnio severo do sistema de justiça, mas permeia o cotidiano. Em relações profissionais, a crença de que se fez algo ou de que se disse algo é frequentemente fruto de uma sugestão do ambiente. A autossabotagem psicológica se baseia em falsas premissas sobre a própria capacidade aceitas após repetição e endosso social. Quantas vezes se repetiu uma fraqueza que se escutou na adolescência, até que esta ficção se tornasse a sua própria verdade central? O intérprete, em busca de validação, se convence de que o revés do destino é, na verdade, uma falha de caráter pessoal e intransponível. Nos tornamos nossos próprios carcereiros ao aceitar uma imposição física contundente da opinião alheia como uma lei da natureza. O indivíduo se torna acometido por enfermidade de uma autoimagem negativa construída por sugestões e reforços externos constantes. A culpa internalizada cotidiana é frequentemente uma lembrança híbrida, onde se mistura o que se fez e a interpretação que se recebeu. A mente se força a aceitar a narrativa do outro, pois a coesão social é para a sobrevivência biológica mais importante que a verdade. Esta é a função silenciosa da conformidade social: garantir que o intérprete se ajuste à narrativa do grupo, mesmo que se precise mentir. Se cria um cenário de vulnerabilidade permanente, onde a identidade se tornou um quebra-cabeça montado com peças que não se pertencem. O cérebro não tem um selo de data e hora para a verdade. Ele só tem a força da emoção e a coerência com a história pessoal construída. A metáfora do código-fonte se mantém. Se a linha for alterada, todo o programa de comportamento e identidade se reescreve imediatamente.
E a única forma de reverter a alteração é a desconstrução ativa, a auditoria rigorosa de cada peça de informação que se aceitou como real. É um processo exaustivo, que exige o abandono da economia cognitiva em favor do rigor da factualidade documentada e externa ao eu. Nos resta a vigilância, para não se tornar vítima do nosso próprio intérprete, que prefere a paz da ficção à turbulência mental do fato. Nos resta saber que a fragilidade é inerente à arquitetura. A mente é feita para ser maleável, não para ser um cofre de verdades fixas. Acreditar em uma mentira com a força de uma verdade é a condição humana mais elegante e aterrorizante de toda a nossa biografia. É o desafio constante de manter a lucidez em um ambiente mental que está projetado para o auto-engano, a ilusão e a adaptação suave. A auditoria cognitiva é o único escudo contra a lesão perfuro-cortante que o tempo e a sugestão externa podem infligir à identidade. Ao compreender a mecânica da falsificação, se adquire uma nova força, a de desconfiar da própria memória e questionar a sua fonte. É a transição final da inocência cognitiva para uma fase adulta de desconfiança intelectual, ativa e rigorosa. O nosso maior inimigo não está lá fora, mas na arquitetura interna, que se permitiu ser infiltrada pelo vírus da falsa lembrança. Seja o revisor rigoroso, o arqueólogo forense da sua própria mente, para que a ficção não se torne o seu único testemunho. A verdade é um processo contínuo de desmantelamento das crenças que se aceitou por coerência e não por evidência factual externa. Esta é a essência do neural noir. A luz âmbar, que revela o quão escura é a sala de edição do passado e o quão sombrio é o intérprete. A vigilância é a única certeza na ausência definitiva de um registro perfeito. Se deve auditar a mente antes que ela se auto-engane. A diferença entre a história real e a história aceita está no limiar da sua própria atenção na auditoria que se faz, ou que se negligencia. A mente se tornou o ponto de estrangulamento da própria verdade, e só a intelectualidade ativa pode reverter este desafio crônico. A integridade da biografia é um alvo móvel, e a memória um campo minado de sugestões, fato que define a condição cognitiva humana. A cognição não atua como um juiz de fatos absolutos, mas como um advogado que defende a coerência interna da história pessoal. O ceticismo não se apresenta como uma falha, mas como a ferramenta estrutural mais crucial para operar em um universo de falsas recordações. O jogo da percepção se estabelece não sobre o que se vê, mas sobre o que o intérprete se convenceu de ter visto e aceitou como a verdade. A vida se configura como um complexo quadro clínico onde a mente deve ser analisada por sua tendência intrínseca à ficção pessoal. Pause aqui este vídeo e vá até os comentários para descrever o que você achou dessas informações. Depois volte aqui para continuar sua jornada conosco, escolhendo uma das opções que aparecem agora na tela.